Olá, queridos amigos, bom dia, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente no Pétalas do Espiritismo com você para estudar o Livro dos Espíritos. E hoje, meus queridos amigos, nós vamos dar continuidade ao estudo sobre as percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos, ainda no capítulo 6 da segunda parte do livro. Vamos ver hoje a questão 309. Kardec aqui pergunta: como considera o espírito o corpo de que vem de separar-se? Resposta: como veste imprestável que o embaraçava, sentindo-se feliz por estar livre dela. Na questão 309A, pergunta Kardec: que sensação lhe causa o espetáculo do seu corpo em decomposição? Responde a espiritualidade: quase sempre se conserva indiferente a isso, como a uma coisa que em nada o interessa. Vejam, aqui é importante nós esclarecermos que essa percepção, ela é de espíritos que já têm um certo conhecimento do plano espiritual, ou que na realidade já têm uma vida pautada no Evangelho do Cristo. Então, essas pessoas, é claro que elas já estão com um entendimento espiritual suficiente para que elas percebam a felicidade de estar no plano espiritual, de deixar a matéria densa, que é um cárcere, e retornar ao plano espiritual, onde você tem a liberdade plena. Então, espíritos que já têm esse conhecimento, não vão realmente se preocupar com o corpo, por exemplo, no estágio de decomposição. Claro que ele agradece aquela veste, aquele corpo, por ter sido útil durante o processo de reencarne, porque aquele corpo proporcionou ao espírito as oportunidades que ele necessitava para crescer e para evoluir. Mas ele não vai se prender ao corpo, principalmente na situação do estado de decomposição, que ele sabe que é natural. Tudo se transforma na natureza, dando origem a novas vidas, novos valores. Então, um espírito como esse, ele já tem uma outra condição, um outro entendimento. Diferente de espíritos ainda materializados, ainda muito apegados à vida física, porque nesses casos, essa separação é um sofrimento para o espírito. Ver ou participar do espetáculo, eu digo aqui, ele utilizou esse termo, mas participar da decomposição do seu corpo, isso pode ser muito sofrido para o espírito que está apegado à matéria, não compreende sobre a vida espiritual e realmente entra num processo de desequilíbrio, de desespero mesmo diante daquela presença, daquela realidade, tá? Então, tudo depende da evolução do espírito. Conforme a nossa evolução, o processo de desencarne e o despertar é sempre variado e é sempre proporcional ao nosso entendimento espiritual. É exatamente sobre isso que Miramês vai conversar conosco, falando da questão da veste imprestável, que é o nosso corpo, tá? Então, ele vai nos trazer alguns esclarecimentos. Vamos ouvi-lo. O espírito, sendo evoluído diante do corpo que deixa no ato do desencarne, curva-se a ele com profunda gratidão pelo aparelho que lhe serviu para o desempenho da sua programação na Terra. Nunca fica pensando nele com saudade, por saber que ele já não lhe pertence, devolvendo à natureza o que lhe foi emprestado por misericórdia divina e que, terminando a sua tarefa, é veste imprestável. Assim, a carne em decomposição volta a seu primitivo estado de energia, desagregando-se em busca de novas atividades sob a orientação dos benfeitores da eternidade. O espírito elevado considera a roupa física que deixou como uma dádiva de Deus para o seu despertar espiritual e nunca sente repugnância pelo estado da roupagem que acaba de devolver ao celeiro maior, que é a natureza, pois ela se encontra em plena transformação dos elementos de vida pela vontade do Criador. De certo modo, a alma sente-se feliz de livrar-se da carne, quando a compreensão domina os sentimentos.
Ela sabe e a certeza ocupa sua mente de que está avançando cada vez mais para a sua libertação espiritual. A lei da reencarnação nos mostra que as vestes carnais são instrumentos de ascensão do ser pensante e que são inúmeras, por vezes incontáveis, por mudarem de feição nos muitos mundos em que deve habitar. Na Terra, ela é mais física, pelo estado de atraso da humanidade que habita, em relação aos mundos superiores. Comparamos o corpo com as vestes que o homem usa para se cobrir, quando elas caem em desuso. Os conhecimentos espirituais que já se adquiriram vão ficando envoltos nos rotos panos, e por isso alegrar-se-á o espírito quando tiver que devolver seu corpo ao lugar que pode aproveitá-lo pelas mãos do agente universal, que poderá transformá-lo em utilidade comum a animais, plantas e despertamentos diversos que assistem à natureza. Nada se perde na criação de Deus. O que parece estar se acabando aos olhos humanos, aparece aos olhos espirituais renovado para melhor servir. Mas há espíritos envolvidos de tal forma na ignorância, obstinados nas rotas vestes de carne, encontrando-se agarrados nos restos mortais, como dizes, vivendo dramas indescritíveis no próprio campo santo, perdendo tempo, porém, armazenando lições para o porvir, qual o mendigo nas ruas, cuja mente se encontra quase paralisada em duras provações, e que as suas vestes, como quilangos, desintegram-se no seu corpo, que parece querer libertar-se por direito da escravidão imposta pela incapacidade espiritual de quem a veste. Vejam, aqui Miramês, então, está fazendo referência àqueles espíritos ainda materializados, que ainda não renovaram-se para a vida espiritual, para a vida maior. Então ele diz, esses espíritos, como ele diz aqui, obstinados nas rotas vestes de carne, encontram-se agarrados aos restos mortais. Encontram-se agarrados aos restos mortais. E claro que em decorrência disso, vivem dramas. Por quê? Porque eles sofrem com esse processo, como eu havia dito. Então, eles perdem muito tempo realmente nesse sofrimento, até que eles possam, pouco a pouco, despertar e realmente se libertar desse apego que eles sentem ainda pela veste física, pelo corpo, ok? Continuando. O corpo, de certa forma, empana as qualidades da alma, mas também educa em vários sentidos. E é, pois, uma troca onde a matéria serve ao homem e o homem fornece um influxo à matéria. Devemos estudar mais a vida, meditar mais em Deus, viver mais com Jesus para compreendermos com maior eficiência a ciência de viver. Depois que se liberta do corpo, o espírito, com a devida gratidão, passa a não se interessar mais por ele, porque dali em diante tem que saber cuidar de sua veste, como se fora sua filha, na santificação do amor, no reino que ele passa a pertencer. Olhar para trás é petrificar a esperança. Enquanto estagias na carne, é preciso que tenhas zelo por ela, que cuides dela como instrumento que Deus te concedeu para a tua própria felicidade, que a ames na faixa em que ela se encontra, porque o amor é vida em todas as dimensões do viver. Então, meus amigos, Miramês, de forma muito sublime, finaliza dizendo que, enquanto nós estivermos aqui estagiando na carne, devemos zelar por ela, devemos cuidar do nosso corpo como instrumento divino que nós temos para a nossa própria felicidade, para a nossa própria evolução. Mas que a partir do momento que nós nos libertarmos do corpo físico, possamos olhar para a nossa veste que fica com gratidão por tudo que ela nos proporcionou. Mas nós devemos seguir adiante. Não devemos ficar olhando para trás.
Devemos seguir adiante e nos preocupar agora com a nossa nova veste, que nós teremos no novo reino que nós passarmos a pertencer. Então, tudo conforme o nosso momento, a nossa condição evolutiva, tudo a seu tempo, mas sempre reconhecendo o amor de Deus em tudo e em todas as situações, seja nos mundos mais inferiores como o nosso, seja nos mundos mais sublimes. Deus se faz presente aqui e lá também. Certo, meus queridos amigos, meus amores, obrigada pela sua companhia no nosso estudo de hoje. Nós vamos finalizando por aqui, mas amanhã você já sabe, nós estaremos juntos novamente para aprender com o Livro dos Espíritos aqui no Pétalas do Espiritismo. Eu agradeço sempre a sua companhia, o seu carinho e espero que o seu dia seja muito feliz, que todas as coisas boas que você almeje possam no dia de hoje acontecer. E caso você esteja ouvindo as nossas pétalas, mas ainda não faça parte da nossa lista de transmissão, mande-nos uma mensagem para o número 92 do DDD 99191 9595. Um grande abraço, meus queridos amigos, e até amanhã.